Galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema da Fundação Carlos Chagas, que caiu para a Polícia Militar da Bahia. Olhem só, o tema era como os esportes podem ser um veículo de inclusão social, uma ferramenta de inclusão. Vejam que tema legal. A gente pode pensar o seguinte, ó, já no início de tudo, bora pensar na problemática, já que o tema é todo positivo, a gente tem que pensar qual vai ser o contraditório. E como a gente viu a palavra inclusão ali, não teve texto motivador, a gente já pensa no contrário de inclusão. Qual é? A exclusão social. Então, na proposta dizia sim que o esporte ele pode incluir pessoas, né, de diversas idades, gêneros, etnias. Então, dentro desse tema aparece essa perspectiva de interação social. O esporte como um vínculo, né, como uma forma de vincular pessoas. E daí a gente vai partir para nossa argumentação, tá? Olha só, a gente pode abordar o esporte aí como um instrumento de cidadania, lembrando, né, que cidadania é a forma de se colocar socialmente, né? Então, a gente, né, o cidadão, só se, como é que eu posso dizer assim, se emancipa, né? Ele só começa a ser autônomo quando ele tem condições de gerir a própria vida. Então, gerir a própria vida com dignidade, tá? Ter uma profissão, ter uma colocação na sociedade, ser incluído. E essa inclusão tem tudo a ver com poder se sustentar, né? Poder dar à família aquilo que ela precisa, ter direito, né, àqueles benefícios sociais básicos que estão lá na Constituição. E o esporte aqui no Brasil tem sido o caminho para muitas pessoas abrirem as perspectivas. Então, principalmente em comunidades mais vulneráveis socialmente, os esportes surgem aqui no país como uma grande oportunidade de ascensão social, tá? Então, a gente encontra vários esportes que trabalham também a questão do autoconhecimento, do equilíbrio. Galera, ó, o que é que a gente aprende com os esportes? Por exemplo, a gente aprende que tudo é uma construção e que a gente precisa ir degrau por degrau evoluindo para conquistar um objetivo. A gente aprende a projetar um objetivo, a cultivar ele, a trabalhar nas etapas, nas metas, no planejamento para a concretização dele. A gente aprende que nada vem sem esforço, que tudo demanda da gente determinadas ações, certas atitudes, disciplina para a conquista daquilo. Então, a gente entende que galgar novos espaços, alcançar novas conquistas, tem a ver com esforço concentrado, dirigido. Então, a gente para de achar que as coisas na nossa vida têm que acontecer do nada. Ah, mas eu não tenho oportunidade. A gente aprende que as oportunidades são criadas pela preparação. Quanto mais a gente se prepara, mais as oportunidades aparecem. Essa é uma das lições que os esportes trazem para a gente. Mas tem muitas outras. A gente aprende a ganhar e a perder. A gente lida o tempo todo com a frustração. Isso é muito bom, né? Uma criança que consegue entender, né, que os ganhos, digamos assim, servem, inclusive, para trazer para ela humildade, para que ela entenda que conquistando aquele degrau ela tem mais responsabilidade, inclusive com aquelas pessoas que ainda não conquistaram, que ela pode ajudar aquelas pessoas a subirem ali onde ela está. Traz pra gente humildade, gratidão, sabe? Quando a gente conquista, quando a gente galga um espaço maior, a gente se enche de gratidão, a gente experiencia muitos sentimentos bons. E essa forma também que a gente tem nos esportes de aprender a lidar com a competição, com a cooperação,
com a empatia, né? Esse cooperativismo que tem nos esportes, que é tão característico deles, né? Lembrem que lá na Grécia Antiga, um dos maiores objetivos, né, dessa coisa das Olimpíadas que surgem ali naquele espaço é exatamente a interconexão entre países, é o melhoramento das relações internacionais, relações políticas. E eram os esportes e ainda são, né, os esportes que criam esses vínculos entre países. Por isso que as competições são sempre muito envolvidas no rol das discussões políticas. Elas fazem parte de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma relação necessária entre os países, uma comunicação, um entendimento, é uma forma que os países encontram de interagir, né? E muitos deles de se projetar, né? As marcas, vejam que as marcas fazem questão de patrocinar os atletas para aparecer ali, porque há muita visibilidade, muito apoio para os esportes, né? A sociedade civil, de um modo geral, gosta do esporte. Por quê? Porque o esporte está associado à saúde, ao bem-estar, ao lúdico também, né? A essa questão política, né? A essa relação entre as nações. E não é raro que muitos países utilizem o esporte como políticas públicas de inclusão social, como é o caso do Brasil. Então, nas comunidades, o que é que tem aqui que a gente vê muito? Esportes, né? Aquelas academias de bairro, muitas pessoas da iniciativa privada incentivam projetos, muitos cidadãos também fazem projetos individuais no campo dos esportes, escolinhas de futebol, por exemplo, em bairros, para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque o esporte também tem uma questão aí de domínio do próprio corpo, né? Então, a criança que pratica esporte, ela se desenvolve com um autocontrole muito maior, ela se sente empoderada. E essa sensação, esse sentimento faz com que ela tenha autoestima, e vocês sabem, né? A autoestima é tão difícil de se conseguir, e atualmente se fala muito nessa questão da autoestima, e o esporte é uma forma muito comum de se adquirir a autoestima, tá? Os cuidados com o corpo e com a mente, porque os esportes sempre estiveram associando, sempre viveram associando essas duas áreas do ser humano, né? Corpo e mente. Corpo são, mente sã. Então, esse é um dos princípios dos esportes. É claro que a gente vê atualmente que há uma mercantilização dos esportes e que eles também geram, né, emoções destrutivas, como as competições acirradas, as brigas de torcidas. Aí a gente encontra muita violência também no esporte como entretenimento. A gente já está vendo o esporte aí pelo outro ângulo, é como a sociedade consome o esporte enquanto entretenimento. A gente pode pensar em como a sociedade pode contribuir para essa inclusão. Então, nós, cidadãos, podemos atuar com o financiamento, com o patrocínio, nós podemos ajudar com o incentivo, com a divulgação dos esportes, com a divulgação dos atletas, né, também. A iniciativa privada pode ampliar o serviço que ela já vem fazendo, galera, isso é importante. Ela é muito atuante no campo dos esportes e talvez no Brasil a iniciativa privada não perca para ninguém, tá? Até o Estado tem uma participação, me parece, menor do que a da iniciativa privada, tá? Mas o Estado também pode aumentar a oferta de políticas públicas que deem conta não só das pessoas que queiram se tornar atleta, mas aquelas que queiram fazer o esporte para o autoconhecimento, porque as artes marciais, por exemplo, levam, né, conduzem
as pessoas ao equilíbrio e ao conhecimento, ao melhor domínio delas mesmas. Ou a pessoa pode querer praticar arte marcial quando criança, quando jovem ali, para a questão da autodefesa, também é muito salutar esse tipo de prática, né, do esporte. Ou pode querer praticar também como um exercício físico, né, que também está mais voltado aí para o campo da saúde física. E claro, a gente sabe que os exercícios físicos também auxiliam muito na saúde mental. Então vale a pena a gente refletir sobre esse tema. Foi um tema muito apropriado para o momento atual, em que a gente fala tanto de saúde, galera. Então, uma questão de saúde pública hoje é a nossa mente, né? O que a gente faz com ela, o que a gente pensa da gente mesmo, dos outros, quais são as emoções que a gente cultiva na nossa mente. E os esportes ajudam a gente, porque fazem a gente gerar valores. Então, a cooperação, a empatia, a coragem são valores muito comuns aos atletas. E esses são só alguns, existem muitos outros que os atletas também compartilham. Fora que a determinação, a capacidade de projetar e de persistir até alcançar o objetivo é algo, né? A superação é algo que poucas áreas superam a dos atletas. Fechou?